Prontinho, Rabino. Shalom, shalom. Então, hoje nós vamos estar para os irmãos lerem. Uma grande parte dos irmãos já tem esse livro. Os outros, a trilogia, o 2, o 3, já está pronto, precisa de revisão para complementar o Desmistificando o Judaísmo e suas tradições babilônicas. Nos anos de 99, no Brasil, iniciou-se um processo de missões judaicas. Estas missões judaicas, elas tinham um único propósito: apresentar ao povo judeu Yeshua, o Messias de Israel, e apresentar para o gentio Yeshua e a sua Torá. No começo, foi uma grande bênção. Para nós, quando chegamos ali, em 99, foi uma alegria que vocês não podem imaginar. Nós viemos de uma outra organização religiosa. Quando percebemos que, na verdade, ela tinha partes da verdade, a decepção que nós tivemos foi muito grande, porque nós criamos, dentro daquela visão religiosa, que ela era a única, porque o nosso parâmetro de escolha era básico. Nós víamos que era a única que guardava o sétimo dia, não comia alimentos impuros. E as demais praticavam tudo isso, contrários. Então, o nosso fator de corte era aquele. Quando nós percebemos que havia alguns equívocos, a nossa frustração foi muito grande. Foi quando nós encontramos uma missão judaica, ali na Igreja da Liberdade. Eles tinham três missões: a judaica, a hispânica e a japonesa. E nós fomos agraciados com pessoas de alta capacidade, que nos ensinaram, nos abriram os olhos. Nós começamos a ter um contato com os judeus, os rabinos ortodoxos. Naquela época, eles eram muito simpáticos a nós, porque não havia ainda o que acontece hoje. Essa migração de ex-pastores, que já não tinham mais novidades nas suas igrejas, migraram para o movimento e começaram a tentar fazer as mesmas coisas que eles fazem nas igrejas. Ao invés de ensinar, orientar, guiar o povo, eles querem massa de manobra, querem pessoas, né, que sejam dominadas pelas suas ideias, e isso atrai muitas as pessoas. E naquela época, a nossa ideia era levar Yeshua ao povo de Israel, ao judeu. E muitos foram alcançados. E também nós estamos levando para os evangélicos, os cristãos, os protestantes, a necessidade de se voltar para a Torá. Naquela época não se falava de festas bíblicas, nem passava na cabeça das pessoas. Aí, de repente, foi uma coisa que chocou. Quando nós pegamos e começamos a mostrar para aquelas pessoas que, quando nós líamos a Bíblia, nós estávamos lendo erroneamente. Nós citamos um exemplo de Ezequiel 20:20. Lá diz assim: santificai os meus sábados, no plural, pois servirão de sinal entre mim e vós. O que aconteceu? Nós, no Brasil, chamamos o sétimo dia de sábado. Na língua inglesa, de Saturday, e assim por diante. O que acontece? Por coincidência, a palavra sábado parece com Shabbat, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. É apenas coincidência. O dia de guarda da semana, ele chama sétimo dia. Nós temos até aquela organização religiosa que chama-se
Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela não é a Igreja Adventista do Sábado. Por que ela não é a Igreja Adventista do Sábado? Porque ela é uma igreja mundial. E a palavra sábado é só no Brasil. Quando nós vamos para o hebraico, lá diz, santificai o kadoshim, os meus shabatotes. O que são shabatotes? São dias de descanso, dias festivos, dias de celebração sagrada. Shabatotes tem esse significado. Então, quando você vai ler a Bíblia, presta muita atenção. A palavra Shabat significa dia de celebrar o descanso que Deus nos deu. Shabat não significa sábado. É isso que as pessoas precisam entender. Shabat é descanso, é dia de celebração. E ali, o profeta Ezequiel disse que o sinal de Deus são os Shabatotes, são os dias festivos, os dias de celebração que foram dados, que se encontram em Levítico 23. Quando nós lemos a primeira celebração é o sétimo dia. Depois nós temos a festa dos ázimos. Depois nós temos Pentecostes. Depois nós temos trombetas, Yom Kippur e tabernáculos, cabanas. Então nós percebemos que muitas palavras que nós usamos, na verdade, não está muito correta. Os tradutores optaram, às vezes, pela fonética, ou às vezes por equívocos. Por exemplo, tabernáculos. Esta festa, na verdade, ela não chama tabernáculos. O nome é Festa das Cabanas. Mas aqui no Brasil se convencionou tabernáculos. Por exemplo, o Mishkan. O Mishkan era o tabernáculo, era a tenda da propiciação, era aquele local que o próprio Moisés fez para adoração. Ele copiou do que estava no céu. Então, muitas palavras a gente fica meio confuso. E, em virtude dessa confusão, a tradução das palavras, o erro das palavras, fez com que as pessoas se perdessem no meio do caminho. O profeta Oséias, ou Oséias, no capítulo 6, versículo 4, ou 4, versículo 6, agora me deu uma confusãozinha, diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. A falta de conhecimento gera na pessoa sofrimento. Quando nós não conhecemos a verdade na sua plenitude, nós nos tornamos escravos de pessoas que não são bem intencionadas. Um dos problemas maiores, né, que eu tive no conhecimento das minhas raízes hebraicas era a forma correta de adoração. Por quê? Com o passar dos anos, por volta de 2000, 2005, 2010, muitos judaizantes. Quem eram esses judaizantes? Eram pessoas que eram ex-cristãos, que vieram para a restauração e começaram a colocar regras que eles copiaram do judaísmo para nós que estávamos em restauração. Então havia uma dificuldade imensa para nós, ex-gentios, mesmo que de origem judaica, mas nós nascemos como gentios. Os nossos antepassados foram judeus, mas a nossa cultura, os ensinamentos que nós recebemos, era gentílico. E aí foram tentando introduzir entre nós uma visão dos judaizantes. Nos dias apostólicos, eles também atacaram o povo de Israel, o povo de Deus. Os apóstolos passaram problemas seríssimos com os judaizantes.
Em Atos 15, lá especifica claramente a questão dos judaizantes. Eles queriam que os novos conversos fossem mais judeus do que os sacerdotes. E nós temos que entender que há limitações. E quando nós estamos na galute, no exílio, é pior ainda. Uma oportunidade qualquer desses dias, nós vamos comentar sobre as loucuras que nós fizemos para tentar agradar a Deus, através de uma obediência descabida, através de uma obediência equivocada. E foi baseado naquela experiência que nós tivemos, nós estamos em março, a Sheolan vai estar completando 25 anos. Ensinando de Sião também. O Efraim Matos também. Gilberto Branco também. Cada um dessas pessoas, nós começamos na mesma época. Uns avançaram para um lado, outros avançaram para outros não avançaram para lugar nenhum. Porém, nós decidimos nos aprofundar na verdadeira restauração. E foi daí que surgiu, né, esse primeiro exemplar, Desmistificando o Judaísmo e suas tradições babilônicas. Esse livro é um relato histórico do surgimento da seita judaica após o exílio babilônico. Nós sabemos que o povo de Judá, depois de diversas advertências, às sextas-feiras nós já estudamos sobre isso, Jeremias, Ezequiel, Malaquias, Oséias, Naum, Abacuque e vários profetas admoestaram Judá para se arrepender, porque senão eles seriam cativos, levados cativos pela Babilônia. Eles precisariam ir para a Babilônia? Não. Os profetas vieram, alertaram, chamaram a atenção, porém eles desobedeceram. Quando os babilônios vieram, eles pegaram os jovens, a casta principesca, os homens mais fortes, aqueles que eram mais fortes foram transformados em escravos. Os velhos foram deixados na terra, outros foram mortos. E os príncipes, aqueles que tinham cultura, que eram de famílias ricas em Judá, foram levados para a Babilônia e foram levados à presença do rei da Babilônia, aonde eles deveriam ser preparados em todo o conhecimento da Babilônia. Então nós temos lá Daniel e seus amigos e outros jovens príncipes que foram levados para lá e foram instruídos para servir no reino da Babilônia. Um dos maiores problemas que a sociedade tem são de mão de obra qualificada, de pessoas qualificadas. Hoje eu estava ouvindo um comentarista, diz que o Brasil já está com o mesmo problema da América. Falta mão de obra. Hoje, pedreiro, eletricista, encanador, estas profissões são de pessoas que estão ganhando muito bem, porque o jovem não quer mais esse trabalho. Com a escassez, a mão de obra fica cara e as pessoas acabam tendo mais recursos. Então, nós vemos que as coisas sempre se repetem. E esses jovens que foram para a Babilônia, os mais velhos morreram. A média de idade de Daniel e dos seus amigos era entre 15 e 18 anos. Esses que tinham 15 a 18 anos ficaram 70 anos na Babilônia. E o que aconteceu? A maioria morreu lá. Poucos dos que saíram de Judá, poucos, retornaram. Muito poucos. E quando retornaram, já tinham perto de 90 anos. A maioria morreu na Babilônia.
sem ter visto Jerusalém de volta. Ezequiel, ele relata o seguinte, que eles sentavam à beira do rio e choravam de saudades de Sião. Porém, nasceram filhos de judeus na Babilônia. E esses filhos de judeus que nasceram, cresceram ali na Babilônia e aprenderam com os babilônios, a cultura babilônica. Surgiu um grupo, queria ser chamado de Perushim, fariseus. Esse grupo tinha um propósito, tentar manter os judeus longe da influência babilônica, longe da influência das crenças babilônicas. E aí, o que acontece? Depois da Babilônia, nós temos os medo-persas. Depois dos medo-persas, nós temos os gregos. Os gregos, eles tinham o helenismo. O que era o helenismo? A modernidade, mais ou menos igual ao que nós estamos vivendo hoje. Essa cultura woke, nem sei como é que pronuncia direito, cultura woke, alguma coisa assim. Que qual é? A liberdade, a libertinagem sexual, a promiscuidade. O helenismo pregava isso. E esse grupo de fariseus que surge na Babilônia eram judeus. A palavra fariseu é zelote. Eles começaram zeloso. Eles começaram com um zelo exacerbado. Eles tinham um objetivo fundamental: preservar a fé. E eles começaram a criar muros para proteger o povo. E esta criação que eles fizeram começou a trazer alguns malefícios. Por quê? Eles começaram a colocar regras que nunca foram colocadas. Quando Jeová deu a Moisés a Torá, ele foi claro: não acrescentem nada do que está aqui nesta lei e nem tirem. Siga exatamente o que está aqui. Se vocês seguirem o que está aqui, vocês serão prósperos e felizes. Em Deuteronômio 28, fala das bênçãos e maldições. E ali nós vemos que se eles seguissem as regras dali, eles seriam abençoados. Mas se ele quebrasse aquelas regras, eles seriam amaldiçoados. E os fariseus, já lá no futuro, começaram a impor regras para tentar preservar a Torá. A ideia era boa, mas a praticidade tornou-se complicada, porque conforme foi passando o tempo, eles foram endurecendo, eles foram dificultando cada vez mais a obediência e a observação da lei. O sábado, o sétimo dia, o Shabat, que era para ser um dia deleitoso, tornou-se um dia pesado, um dia difícil de superar pelas regras que foram sendo colocadas. Observem que muitas vezes, quando nós somos excêntricos, queremos colocar regras sobre regras, ao invés de nós melhorarmos a adoração a Deus, nós acabamos complicando essa adoração. E foi que os fariseus começaram a agir. Eles tinham uma dificuldade tremenda, né? Como eu disse, é um dos primeiros do livro que nós falamos aqui é sobre os fariseus. Eles tinham uma dificuldade tremenda para guardar o sétimo dia. Essa semana, inclusive, nós temos o nosso irmão que pediu a nós: como é que eu guardo? E isso não é novidade, sempre foi assim. A pessoa, quando chega na Techuvá, ela quer entender como que ela vai guardar o sábado. E os fariseus então começaram a criar regras para a melhor observação do sábado, do sétimo dia, Shabat. Porém, essas regras, elas se tornaram insípidas, tornaram-se pesadas.
De repente, um dia, um fariseu qualquer teve uma brilhante ideia. Eu posso andar quantos quilômetros no sábado? Aí determinaram 1 milha. 1 milha equivale mais ou menos a 1,2 km. Isso saiu da cabeça de um maluco fariseu, que a Bíblia não diz. Mas eles dizem, se você caminhar muito no sétimo dia, você está transgredindo. Aí eles tiveram um problema na época de Moisés, lá no deserto, quando um homem saiu no sétimo dia, foi até a mata para cortar lenha para trazer e fazer o fogo. Era proibido fazer aquele trabalho. Pegar um machado, cortar a lenha, trazer, pegar um graveto, fazer o fogo. Era uma proibição. E agora eles aumentaram essa proibição. Não se pode mais ter fogo dentro de uma casa israelita. E até hoje é uma grande controvérsia. Por quê? Porque os judeus não acendem fogo na sua casa durante o dia. Em Israel, às vezes que eu estive lá, eu pude observar, os prédios, os elevadores são programados para parar de andar e andar. Porque se eu apertar o botão, gera uma pequena faísca, e uma faísca é fogo. Enfim, foram sendo criados regras sobre regras e foram engessando o povo. A lei da pureza. Eles tinham uma preocupação muito grande com a questão da saúde. Nós sabemos que muitos vírus, muitas bactérias, né, muitos vermes, são por causa da falta de higiene. E eles passaram muito tempo no deserto. E lá no deserto, Deus ordenou que eles praticassem a circuncisão com um objetivo. Não era estético. Um objetivo de saúde. Não sei se vocês sabem dessa informação, mas aqui no Brasil, anualmente, cerca de 600 homens têm o seu órgão, a sua genitália amputada por falta de higiene. E não está se falando de homens que vivem na rua, não, homens normais. Por falta de higiene, cria-se uma bactéria, essa bactéria vai se complicar e chega um ponto que tem que amputar. Mais de 600 homens por ano. Então, quando o Eterno estipulou que eles deveriam praticar a circuncisão, o objetivo era evitar esse tipo de situação, porque lá tinha pouca água. Então, para fazer a higiene, teria que ter a água que tinha era suficiente. Só que aí colocaram aquilo como regra de salvação. Como se tiraram a pelinha de qualquer coisa do corpo, vai nos salvar. Entenderam errado. Ah, mas é o pacto da aliança. Sim, a aliança da pureza. E aí surge um problema. A questão de lavar as mãos. Nós tínhamos que lavar as mãos, temos que lavar as mãos. Porém, eles decidiram criar uma reza, uma oração. E aí, para fazer essa oração, eles criaram uma caneca de 2 alças. E aí eles faziam a oração da seguinte forma: Bendito és tu, Eterno, nosso Elohim, Meller do universo, Rei do universo, que nos ordenastes lavar as mãos. Aí lava uma mão aqui. Depois faz o mesmo processo e a mesma reza. Há algum problema nisso? Não. Mas nós temos um problema. Há uma mentira nessa reza. Porque não existe esse mandamento de bendito sejas tu que nos ordenasse lavar as mãos. E é justamente esse princípio que lá, nos dias de Yeshua, Jesus, os fariseus vão começar a perseguir. Por quê? Porque ele não dava a mínima para essa oração, essa reza, porque não era verdade. Ele não está falando de limpeza, não, de asseio. Ele está falando deles terem acrescentado
mandamentos que não existiam. Então, nós vemos que uma coisa puxa a outra. E os fariseus, eles se tornaram excêntricos. E aí eles aumentavam as suas rezas. Eram rezas longas. Eram rezas que às vezes ficavam horas e horas. E Yeshua vai condenar isso, dizendo o seguinte, que aquelas orações longas não deveriam ser feitas. É por isso, exatamente por esse motivo, que os discípulos pedem para Yeshua, então, nos ensine a orar. E eu sempre achei estranho, porque o judeu, desde pequenininho, ele é ensinado a orar. Por que eles perguntaram? Porque Yeshua criticava aquelas rezas longas. Essas rezas você encontra no Sidur. Por exemplo, no Yom Kippur, o Sidur é enorme. E você passa o dia todo repetindo aquelas orações repetitivas. Por isso que os discípulos pediram, então, mestre, se não é para fazer esta, nos ensine então a orar. Foi quando ele ensinou a oração Pai Nosso. Yeshua veio tentar desmistificar essas tradições babilônicas. Em Mateus 15:3, ele diz o seguinte: vocês transgridem a Torá por causa dessas tradições. Em Mateus 23:33, ele diz o seguinte: vocês estão condenados ao inferno por causa dessas tradições. Mas muitas pessoas, quando vai ler Mateus 23, no versículo 1, eles dizem, mas aqui está dizendo que eu tenho que ouvir, eu tenho que seguir o que os fariseus falam. Eles dizem isso. Não, porque aqui está escrito isso. Eu tenho que obedecer, eu tenho que seguir isso. Só que isso foi desmistificado quando foi encontrado nos pergaminhos, lá no Vaticano, um exemplar de Mateus em hebraico. E ali não diz que é para fazermos o que os fariseus fazem. Diz ao contrário. Diz assim: os fariseus estão sentados na cadeira de Moisés. Fazei tudo o que Moisés vos ordenou, mas não façam nada que eles dizem, porque eles falam, mas não fazem. Aí ele vai dar uma sequência de equívocos que eles faziam. Aí ele vai citar a questão do dízimo da hortelã, dizendo, eles dizimam até uma folhinha de hortelã, porém eles não têm amor, eles não têm misericórdia. E as pessoas leem errado, acham, ele está dizendo para não fazer isso. Não. Ele está dizendo para não sermos excêntricos. As informações que nós temos com relação aos fariseus, a maioria delas veio de um escritor chamado Flávio José. Nós não podemos dizer que 100% do que ele falou é correto, porque ele tinha alguns probleminhas. Ele havia lutado contra os romanos, depois ele desertou e virou a casaca a favor dos romanos. Ele adotou um nome, Flávio José. Flávio era a família do imperador que o acolheu. Então ele ficou protegido pela família do imperador romano. Então não podemos alegar ou dizer 100% que o que ele escreveu está correto. Mas nos dá uma base para termos, porque é uma informação muito precisa. A segunda informação que nós temos, que é a mais importante, é o que a Bíblia nos cita. E esse grupo de fariseus, eles começaram a causar um transtorno muito grande naqueles que estavam seguindo Yeshua. Quando Yeshua comissionou os apóstolos e foi ao Pai, aí que a coisa piorou. Então nós vamos ver em Atos 15 que foi necessário fazer um concílio para que definisse quais eram as regras para o gentio. Nós usamos essa regra aqui. Por quê?
Ali em Atos 15, diz que não deveriam ser colocados sobre o gentil um fardo que nem o judeu que nasceu num lar judaico conseguia fazer. Que eles deveriam seguir princípios básicos, como não se prostituir, não comer carne com sangue, né? Não blasfemar, coisas básicas. Essas pessoas que eram práticas comuns naquela época, elas não deveriam praticar. E aos sábados, elas deveriam vir à sinagoga para aprender. Então é isso que nós estamos falando. Quando a pessoa pergunta para mim, como é que eu faço? Porque eu trabalho de sábado, qual é a minha orientação? Procure se aperfeiçoar para não precisar trabalhar o sábado. Eu não posso simplesmente dizer para a pessoa, peça as contas. Ele tem uma família para manter. Então, nós não podemos obrigar a pessoa. Nós temos que orientar que ela tem que se preparar para conseguir guardar Shabat. Existem outras regras que não tem motivo algum que ele não vá cumprir. Por exemplo, a questão alimentar. Ele não pode dizer, não, mas eu não consigo porque eu gosto. Não, não. Agora, a questão do Shabat é uma questão que ele chegando, ele vai se preparar, vai aprender e vai guardar Shabat. Com a graça do Eterno, eu nunca trabalhei no Shabat. E até aqui o Senhor tem sido o meu Deus, tem me dado o necessário para viver. E a mesma coisa eu digo para vocês. Você que está chegando, se você ainda é escravo do sábado, comece a orar a Deus, comece a se preparar, se prepare para poder guardar a santa lei de Deus. É assim que funciona. Outras coisas. Um grande problema que eu vejo entre a maioria dos irmãos é que eles ficam pulando de galho em galho. Entra num canal do YouTube, assiste uma heresia, entra no outro canal, assiste uma mensagem boa, entra no outro, escuta outra heresia, compartilha aquela heresia porque ele acha que é interessante. E isso há uma condenação em Salmos, capítulo 1, que ele diz assim, bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores, né? Nem coloca os seus olhos nessas coisas. Ok? Perfeito. Então, irmãos, nós percebemos que nós temos que ter um pouco de critério. Por isso que nós sugerimos que vocês estudem com a gente, se preparem. Não fique, sabe, ouvindo todo tipo de informação, porque a mente de vocês vai ficar sobrecarregada. A mente de vocês vai ficar... Vocês não vão saber para onde ir, porque é tanta informação. Ah, não, você tem que usar peotes. Não, você não tem que usar peotes. Você tem que usar roupa preta. Não, você não tem que usar roupa preta. Ah, você só pode comer carne kasher que é vendido no açougue kasher. Não, você não pode comer carne kasher. É tanta confusão que esse povo faz. E você que é oriundo da igreja, não sabe, não tem ideia o que seja isso, começa a ser massa de manobra. Então, que eu digo para vocês, estudem, vamos estudar juntos. Então, hoje eu falei sobre os fariseus, um pouquinho deles. As próximas reuniões desse período, a sexta-feira continua, alguns irmãos estão com dificuldade para fazer na quarta-feira, nós vamos conversar com os irmãos particularmente para ver qual o dia melhor. Mas, irmãos, vamos estudar. Em vez de você ficar perdendo tempo em uma série de youtubers por aí que estão falando heresias, você tem a Bíblia na mão. Ah, mas qual a melhor Bíblia? Aquela que você tem. Ah, mas dizem que tem equívocos. Natural, traduções. Toda versão tem uma dificuldade, mas você consegue detectar. Porque Yeshua diz que o semeador saiu semear a boa semente. Veio o inimigo e semeou o joio.
os trabalhadores perceberam que havia diferença entre o joio e o trigo. Você vai saber. Então, a melhor tradução é a que você tem. Quando você lê, ela serve para alguma coisa. Não adianta você ter umas 50 traduções e não ler. Eu tenho a maioria das versões em português. As diferenças são pequenas, que não vai alterar a ordem nem o resultado. Porém, vocês, por gentileza, procurem começar a ler mais a palavra. Vamos estudar. Você está com dúvida? Manda uma mensagem escrita para mim, no Zap. Aí eu vou ter tempo para te dar a resposta. Muitas vezes, numa conversa pelo Zap, não dá para dar a resposta adequada. Mas quando você mandou a pergunta, nós vamos pegar aquela pergunta e, como eu sempre faço, mando as respostas baseadas em textos bíblicos. Eu copio o texto bíblico e coloco a resposta. Porque aquela é uma resposta que vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Então, eu agradeço a atenção de vocês, né? O nosso tempo está acabando. Eu passo para o irmão Danilo, para que ele também ore mais um pouco com os irmãos. Agradeço muito, que o Eterno os abençoe e até sexta-feira. Amém, Rabino. Irmão Humberto, quer fazer uma oração? Não sei se o irmão tá aí. Bom, vou fazer uma oração aqui de encerramento também. E vamos ver se ficou boa a gravação. Aí eu disponibilizo lá no grupo também. Irmão Patrício, vem com o irmão Patrício. Irmão Patrício, quer fazer uma oração? Por favor? Acho que está multado. Se alguém quiser falar, fazer oração, fica à vontade. Não, então vou fazer a oração. A gente está encerrando o tempo aqui, daqui a pouco a live desconecta. Fazer o encerramento então. E o Rabino, a bênção final. Senhor nosso Deus, querido Pai, nos reunimos essa noite, Senhor, para conhecer um pouquinho mais da história, das coisas, Pai, que foram colocadas no mundo e que não agrada o Senhor. A gente está seguindo e a gente está buscando, Pai, entendimento para fazer o que é certo, o que a Sua palavra nos pede, Pai. Queremos estar debaixo da Sua proteção somente, Pai. Perdoa nossos erros, nossos pecados, nossas falhas. Limpa nosso caráter, limpa nossa alma, Senhor. Que possamos ser dignos de entrar no Seu santo reino. Que possamos estar puros, Pai, para entrar. Agradecemos pelo dia, pela semana. Que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos que aqui está, os que não puderam participar. Abençoe agora nosso descanso e que amanhã seja um dia abençoado para todos, Senhor. Que o que não deu para se concretizar hoje, para a Tua honra e glória, possa ser concretizado amanhã, Pai. Que as Suas bênçãos estejam com todos os irmãos. Graça te damos, pedimos, agradecemos em nome de Cristo Jesus, Seu Filho amado. Amém, meu Pai. Tá no mute, Rabino. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, ó Pai, pela essa reunião. Agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos que aqui participaram. Continue nos abençoando nesse restante de semana. Que as nossas atividades sejam abençoadas por Ti. Que os teus anjos acampem ao redor de cada um dos teus filhos. Os proteja, os guarde, os livre do mal. Senhor nosso Deus, eu quero agradecer pela vida também do irmão Danilo, da irmã Paloma, que estão nos ajudando nesta jornada, pela vida da irmã Maria, da irmã Monique, do irmão Humberto, da Lau, do Patrício, do Degonê, todos esses nossos irmãos que estão aqui hoje, Pai. Dá-lhes uma noite de paz, tranquilidade,
aqueles que precisam ter uma resposta para as suas ansiedades, que tu venhas trazer a melhor resposta, pois é através de Yeshua, teu filho, que nós pedimos. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Bom restante de semana, em nome de Yeshua. Amém. 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 Shalom, shalom. Shalom.